Uniclac. Galera, voltando aí com vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, vem comigo, vamos continuar o nosso estudo da Resolução 201 de 97, que institui o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, perfeito? A gente parou na aula passada, aí no artigo 94, quando a gente iniciaria das sessões secretas, perfeito? Vamos lá. 94. As sessões secretas serão convocadas com indicação precisa dos seus objetivos. Então, eu tenho que ter o quê? Uma indicação precisa dos seus objetivos. Aqui, ó. A requerimento escrito de comissão para tratar de matéria de sua competência, ou seja, o requerimento tem que ser o quê? Escrito. Perfeito? Só sublinhe isso daí. 2. Pela maioria absoluta dos membros da Assembleia. Perfeito? Pela maioria absoluta dos membros da Assembleia. 3. Por líder de bancada ou 1/3 dos membros da Assembleia. Parágrafo 1º. Em todos os casos indicados nos incisos anteriores, há de haver deliberação da maioria absoluta do plenário, perfeito? Então, embora seja proposto, tenho que ter uma deliberação da maioria absoluta do plenário, ok? Vamos lá. Será secreta a sessão em que a Assembleia deliberar sobre a perda de mandato de deputado, perfeito? Então, se for tratar disso, a sessão será secreta. Nós já vimos isso em aulas passadas, perfeito? Mencionamos em artigos anteriores, e a gente está vendo aqui explicitado no parágrafo 2º. Artigo 95. Nas sessões secretas, não poderão permanecer no recinto do plenário, nem mesmo os funcionários da casa. Lembre-se, somente os deputados podem participar. Perfeito? Devendo a presidência diligenciar no sentido de garantir o resguardo do sigilo, ok? Então, ninguém participa, nem mesmo os funcionários da casa. Então, sublinha aqui, ó, nem mesmo os funcionários da casa, que eles colocam isso como exceção para você na hora da prova e você não pode dar mole nisso, tá? Em sessão secreta, em sessão secreta, a Assembleia deliberará preliminarmente se a matéria que motivou a convocação deve ser tratada sigilosamente ou se publicamente. Perfeito? Se é sigilosa ou se é pública. Parágrafo 2º. Excetua-se do disposto no parágrafo 1º deste artigo as sessões secretas referidas no artigo anterior. Perfeito? Nada o que explicar. Parágrafo 3º. A discussão sobre a sessão deve ser ou não ser secreta pode ultrapassar o tempo de 1 hora, podendo cada líder ocupar a tribuna por um período de 10 minutos improrrogáveis. Perfeito? Então, o que a gente tem que lembrar? Pode aqui, não pode ultrapassar o tempo de 1 hora, podendo cada líder falar o quê? 10 minutos, de que forma? Improrrogável, perfeito? Então, a sessão deve ser ou não ser secreta, não pode ultrapassar o tempo de 1 hora, perfeito? Essa discussão. Parágrafo 4º. Antes de se encerrar a sessão secreta, a Assembleia resolverá se deverão ficar secretos os seus debates e as deliberações ou se deve constá-los em ata pública. Perfeito? Então, quem é que vai determinar isso? A Assembleia resolverá. Perfeito? Parágrafo 5º. Antes de se levantar a sessão secreta, a ata respectiva será aprovada e, juntamente com os documentos que a ela se refiram, serão encerrados em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado pelos membros da mesa, devendo serem guardados em arquivo próprio. Vamos lá. Se eu tiver aquela sessão secreta, o que vai acontecer? Não adianta nada eu ter uma sessão secreta e depois eu liberar a ata daquela sessão para todos terem acesso. Não. No final, vai ter a ata, todos assinam, bota no envelope, lacra, e aquilo ali vai ficar dentro de um local para armazenagem destinado àquelas pastas secretas, perfeito? Parágrafo 6º.
Se a sessão secreta tiver por objetivo ouvir secretários de Estado ou testemunhas chamadas a depor, estes participarão dela apenas durante o tempo necessário. Como assim, Geraldo? Aquela sessão está acontecendo, é uma sessão secreta. Tá, tem alguém que vai participar como testemunha, não tem problema. Ele só vai participar durante o seu interrogatório, a sua oitiva. Acabou? Vai embora que ele não vai ter acesso a mais nenhum outro dado daquela sessão. Capítulo 4. Da questão de ordem, da ata e do diário da Assembleia. Seção 1 da questão de ordem. Artigo 96. A questão de ordem será resolvida de imediato e soberanamente pelo presidente, perfeito? Então, levantou alguma questão de ordem, resolvo de imediato e soberanamente pelo presidente. Parágrafo 1º. A questão de ordem só poderá ser levantada em rápida observação e desde que seja de natureza a influir diretamente na marcha dos trabalhos, corrigindo engano ou chamando a atenção para descumprimento de norma constitucional e regimental. Perfeito? Então, vamos lá. A questão de ordem, elas só podem ser levantadas em rápida observação. E desde que ela seja de natureza a influir diretamente na marcha dos trabalhos, ou seja, a questão de ordem que fora suscitada, que fora levantada, influencia diretamente na progressão daqueles trabalhos, perfeito? Ou é para corrigir um engano, ou é para chamar a atenção ao descumprimento da norma constitucional e regimental. Perfeito? Aí é levantada a questão de ordem, tá? Esse parágrafo 1º é muito importante. Parágrafo 2º. Durante a ordem do dia, só poderá ser levantada a questão de ordem com relação à matéria nela inserida. Se não for com relação à matéria nela inserida, não tem problema, não vai passar, ok? Parágrafo 3º. Nenhum deputado poderá exceder o prazo de 3 minutos para formular questão de ordem, nem poderá falar sobre o mesmo assunto mais de uma vez. Então, preste atenção. Geralmente, a gente vê que ele tem o prazo de 10 minutos para se pronunciar e tal. Só que você tem que lembrar o seguinte, quando se tratar de questão de ordem, ele tem o prazo de 3 minutos para formular essa questão. Tá? E ele não vai ficar falando a mesma coisa várias vezes, ele só pode falar a respeito disso o quê? Uma única vez. Perfeito? Vamos lá então. Parágrafo 4º. A questão de ordem deve ser objetiva e claramente formulada, com a indicação precisa da disposição regimental ou constitucional, cuja observância se pretende elucidar, e referir-se única e exclusivamente à matéria em discussão. Então, o que você tem que ficar atento aqui? Essa questão de ordem, ela tem que ser objetiva e clara, perfeito? A sua formulação, ela tem que ser objetiva e clara. Tá? E ela tem que indicar de forma precisa a disposição regimental ou constitucional, a qual ela está violando, está indo de encontro. Ou então, a observância que se pretenda elucidar, entendeu? O que ele está pretendendo? Tem que ser claro, objetivo, preciso, perfeito? Entendeu? E ela vai se referir uma única e exclusivamente, aqui ó, única e exclusivamente à matéria do discurso, perfeito? Que se for diferente do discurso, não há de se falar em levantamento de questão de ordem, ok? Vamos lá. Se o deputado não indicar inicialmente o dispositivo constitucional ou regimental inobservado, em razão de que formulou a questão de ordem, o presidente não permitirá a sua permanência na tribuna e determinará a exclusão na ata e nos anais das palavras por ele pronunciadas. Então, o que é isso? Se ele suscitou a questão de ordem, foi até a tribuna, ele chegou lá e não falou de maneira clara, maneira precisa, maneira congruente, nítida, o que eu faço? Vai retirar de ata isso daí, vai retirar dos anais, tira tudo e não vai ficar nenhuma aparição desse pronunciamento dele. Não vai ficar registrado em ata, ok? Parágrafo 6º. As questões de ordem formuladas nos termos desse regimento serão resolvidas soberanamente pelo presidente da sessão, não sendo lícito ao deputado opor-se à decisão ou criticá-la. Então ele está dizendo o seguinte, a decisão tomada pelo presidente da sessão, o deputado não vai criticar, não vai se opor, ele tem que respeitar aquilo ali. Perfeito?
Tem que ficar atento com relação a isso daí, tá? E é aquilo, se não falou de maneira clara, se não falou de maneira congruente, precisa, o que eu faço? Retiro da ata tudo o que ele falou, ok? Tá bom, Geraldo, então me fala sobre as atas. É agora que a gente entra aqui, ó. Seção 2 das atas. Artigo 97. Lavrar-se-á ata com a sinopse dos trabalhos de cada sessão, cuja redação obedecerá ao padrão uniforme adotado pela mesa. Perfeito? Então, vai lavrar-se ata com a sinopse. O que é isso, Geraldo? Como se fosse um resumo dos trabalhos de cada sessão. Perfeito? Elencando ali, ok? Cuja redação obedecerá ao padrão uniforme adotado pela mesa, o padrão que a mesa adotar. As atas serão lavradas em livro próprio, em ordem cronológica, devendo os livros, ao se encerrarem, serem mantidos em arquivo da Assembleia. Perfeito? Encerrou o livro, faço a manutenção dele lá no arquivo da Assembleia. Parágrafo 2º. Da ata deve constar o nome dos deputados presentes, dos ausentes e daqueles que se ausentarem no decorrer dos respectivos trabalhos. Então, quem faltou vai estar em ata. Quem está presente vai estar em ata. Perfeito? Perfeito? Vai estar em ata. E aquele que se ausentou durante a sessão também vai estar em ata, presente em ata. Ok? Depois de aprovada a ata, será assinada pelo presidente, pelo primeiro e pelo segundo secretário, ok? Ainda que não haja sessão, por falta de número legal, lavrar-se a ata, devendo, neste caso, serem mencionados os nomes dos deputados presentes. Perfeito? Então, ainda que não haja sessão por falta de número legal, lavrar-se a ata, devendo, nesse caso, serem mencionados os nomes dos deputados presentes. Ou seja, peraí, não teve a sessão por falta do quórum mínimo de 1/3. Beleza? Então, eu vou lançar o nome de quem faltou e eu vou vou mencionar o nome de todos os deputados que estão presentes. Ok? Parágrafo 5º. A ata da última sessão, ao encerrar-se a sessão legislativa, será redigida em resumo e submetida à discussão e votação, presente qualquer número de deputado antes de se levantar a sessão. Perfeito? 98. Nenhum documento será inscrito em ata sem a expressa permissão do presidente por requerimento do deputado. Perfeito? Então, nenhum documento será inscrito em ata sem a expressa permissão do presidente, ainda que seja requerido pelo deputado. Parágrafo único. Qualquer deputado poderá solicitar a inserção em ata das razões do seu voto, vencedor ou vencido. Então, peraí, eu quero que bote aí, ó, ainda que meu voto é vencido, eu votei assim por isso, isso, isso e isso. Ou então, eu venci, lança aí porque eu falei isso, isso, isso e isso. Redigidas em termos concisos e sem alusões pessoais de qualquer natureza. E respeitadas as disposições desse regimento. Ou seja, vai lançar o que ele falou, vai, mas eu não vou fazer alusão pessoal a ninguém, a fulano, a ciclano, não vai ter isso. Ok? Tranquilo? Vamos lá agora para o Diário da Assembleia. Vamos lá. Do Diário da Assembleia. O Diário da Assembleia o Diário da Assembleia é o órgão oficial de divulgação das atividades do Poder Legislativo. Então, ele é quem vai divulgar todas as atividades do Poder Legislativo. Perfeito, galera? Olha só, parágrafo 1º. O Diário da Assembleia publicará todos os atos do Poder Legislativo. Perfeito? Ele vai publicar todos os atos do Poder Legislativo. As atas das sessões e a sequência dos trabalhos parlamentares. Tranquilo? Foi? Então sublinha aí, ó, que o Diário da Assembleia publicará todos os atos do Poder Legislativo, as atas das sessões, lógico, desde que não seja uma sessão secreta, e a sequência dos trabalhos que foram realizados lá pelos parlamentares. Ok? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. Os discursos proferidos durante as sessões somente serão publicados por extenso quando solicitado pelo orador, salvo as restrições regimentais. O que é isso? O orador que foi fazer aquele discurso, ele solicitou que a sua integralidade fosse lançada dentro da ata. Ou seja, ele pediu aqui, ó, ele solicitou,
perfeito? Que fosse colocado aquilo ali, que fosse publicado por extenso tudo que ele falou. Agora é lógico, salvo as restrições regimentais. Me dá um exemplo dessa restrição regimental. Por exemplo, ele fazer alusão a alguma pessoa ou a alguém, ou falou algum tom depreciativo e injurioso vou lançar em ata? Não, você sabe que isso não vai entrar em ata, ok? Parágrafo 3º. Não será autorizado a publicação de pronunciamentos ou expressões atentatórias ao decoro parlamentar. Acabei de falar agora e a gente vislumbra, a gente evidencia isso aqui no parágrafo 3º, ok? Foi? Vamos embora então. Das proposições, capítulos gerais. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Assembleia. Então, toda a matéria que queira ser submetida à deliberação da Assembleia, perfeito? Que vai ser submetida em plenário, ela é uma proposição. Eu trago essa proposição para que seja discutido ali dentro da Assembleia, perfeito? E aí a gente vê aqui, ó, que as proposições, elas poderão consistir em... Então tá, como assim, Geraldo? Então o que podem consistir as proposições? A gente bota aqui, ó, proposições. Perfeito? Em que pode constituir essas proposições? São 7. Vamos lá. Primeira, emendas às constituições, perfeito? Emenda a Constituição do Estado. Foi? Próximo, projeto de lei. Perfeito? Próximo, medidas provisórias. Vamos lá. Projetos de resolução. Projetos, a gente bota aqui, ó, de resolução ou decreto legislativo. Perfeito? Eu também tenho o quê? Os vetos. E tem os requerimentos. Perfeito? Foi? Tranquilo? Então vamos lá. As proposições. A gente já aprendeu aqui, ó, que as proposições é toda matéria sujeita à deliberação da Assembleia, perfeito? Então, quais são essas proposições? O que pode ser? Vamos lá. Proposições: emenda à Constituição do Estado. Pode ser um projeto de lei. Pode ser uma medida provisória. Podem ser projetos de resoluções ou então de decreto legislativo, podem ser vetos, ou podem ser requerimentos, ok? Estamos juntos? Perfeito? Então bota isso daí no seu material, faz esse mapinha mental bonitinho aí, para o seu material ficar completo, ok? Enquanto você copia, eu bebo uma aguinha aqui. Foi? Copiou? Se não copiou, aperta o pause que o tio vai apagar agora, tá bom? Vamos lá. Conforme a gente trouxe aí, as proposições, ó, emenda à Constituição do Estado, projetos de lei, medidas provisórias, projetos de resolução, projetos de decreto legislativo, vetos, requerimentos. Parágrafo 2º.
Toda proposição deverá ser redigida com clareza em termos explícitos e concisos. Então vamos lá, a proposição ela deve ser o quê? Olha só, redigida, perfeito? Ela vai ter que ter clareza e os termos explícitos e concisos. Nada de ser prolixo, ficar enrolando. Não, tem que ser direto ao ponto, conciso, de forma explícita. Nada intrínseco, subjetivo. Nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na ementa ou dele decorrente. Então a proposição ela tem que ser o quê? Ela tem que conter a mesma matéria que fora declarada na ementa. Perfeito? Ele não pode declarar algo e ter o quê? Um conteúdo diferente. Ok? Vamos lá. As proposições previstas nos incisos 1 a 5 do artigo anterior serão encaminhadas ao presidente da Assembleia para despacho preliminar. Então, todas aquelas proposições que nós vimos são encaminhadas para quem? Para o presidente da Assembleia, não é presidente de comissão. E ele vai dar um despacho preliminar sobre aquilo, ok? Artigo 102. O presidente da Assembleia Legislativa devolverá o prazo de 3 dias ao autor qualquer proposição que... Então, vamos embora. Ele vai devolver o prazo de 3 dias. Então, vamos embora. Vamos lá. Ele diz aqui, ó, que ele vai devolver aqui, ó, o presidente da Assembleia Legislativa devolverá no prazo de 3 dias ao autor qualquer proposição que... Então, ele devolve no prazo de 3 dias. Então, a gente bota aqui, ó, devolução pelo presidente da Assembleia no prazo de 3 dias. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, ele vai devolver em 3 dias que contém assunto alheio à competência da Assembleia. Então, vamos embora. Assuntos, vou botar aqui, ó, contenha assuntos alheios à competência da Assembleia. Perfeito? Então ele devolve no prazo de 3 dias. Próximo. Delegue a outro poder a atribuição privativa do Legislativo. Delegação a outro poder. Tá? Lembrando, gente, eu não vou falar que é delegação a outro poder de competência privativa. Até porque eu só delego competência privativa. Competência exclusiva, não há de se falar em delegação. Tá? Ele diz aí, ó, delegue a outro poder, competência privativa do Legislativo. Beleza? Outra coisa, ele bota aí também, ó, fira dispositivo ligado a esse regimento. Perfeito? Beleza? Tranquilo, galera? Eu passei demais aqui. Vamos embora. Olha só. E contenha expressões ofensivas a pessoas ou instituições. Então a gente, por fim, bota aqui, ó. Expressões ofensivas a quem? Pessoas
ou instituições. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos lá. A devolução pelo presidente da Assembleia no prazo de 3 dias, como é que ela vai ocorrer? Desde que contenha assuntos alheios à competência da Assembleia, ou seja, não é assunto ligado, que seja alheio aos interesses, enfim, da competência da Assembleia. Delegação a outro poder de competência privativa. Fira dispositivo, perfeito? Ligados ao regimento, tá? Fira dispositivos ligados ao regimento. Porcaria, eu passei demais aqui. Vamos lá. Perfeito? E, por fim, expressões ofensivas a pessoas ou instituições. Ok? Então, você pega isso daqui agora, aperta o pause no seu material, tá? Aperta o pause aí na tela e você copia, tá bom? Que eu vou apagar agora. Vamos lá. Ele já disse aí, ó, o presidente da Assembleia Legislativa devolverá no prazo de 3 dias ao autor qualquer proposição que contenha assunto alheio à competência da Assembleia, delegue a outro poder atribuição privativa do Legislativo, fira dispositivo deste regimento, contenha expressões ofensivas a pessoas ou instituições. Ok? A proposição de iniciativa de deputado poderá ser apresentada individual ou coletivamente. Então, sublinha aí no seu material, individual ou coletivamente, essa proposição, perfeito? Pode ser uma proposição coletiva ou individual. Parágrafo 1º. Considera-se autor da proposição, para efeitos regimentais, o seu primeiro signatário, ou seja, aquele primeiro que assinou lá, o primeiro signatário. São consideradas de simples apoio as assinaturas que se seguirem a primeira, ou seja, a que vem logo abaixo do signatário, exceto quando se tratar de proposição para a qual a Constituição do Estado ou o regimento exija determinado número de subscritores. Tá? Então, só é o responsável o signatário, a não ser que venha exigir que tenha mais de um signatário. Aí, beleza, aí todos eles vão ser considerados, né, deixam de ser considerado o apoio e passam a ser signatários. Artigo 104. A proposição poderá ser apresentada por populares nos termos da Constituição Estadual, ok? Então, populares podem apresentar proposições? Podem, nos termos da Constituição do Estado. A proposição poderá ser justificada por escrito ou verbalmente pelo autor. Então, ela pode ser justificada tanto por escrito ou verbalmente, perfeito? Então, vamos marcar isso daqui, que ela pode ser feita, ela pode ser justificada por escrito, ou então verbalmente. Lá atrás ele fala, né, que a proposição, ela deverá ser de fato escrita, né? Aqui ele fala que ela pode ser justificada ou por escrito ou verbalmente, pelo autor. Parágrafo único. O relator de proposição, de ofício ou a requerimento do autor, o relator de proposição, de ofício ou a requerimento do autor, ou seja, ou ele vai de pronto, ou o autor requer que ele faça aquilo, fará juntar ao respectivo processo a justificação oral extraída dos anais da casa. Perfeito? Então, toda aquela justificativa oral para aquela proposição, ele pode fazer o quê? Juntar. Perfeito? Aquela justificativa. Perfeito? Estamos aqui, juntinhos. Vou fazer o seguinte, nosso horário está estourando, eu paro com você aqui agora, perfeito? Eu paro com você aqui agora e na próxima aula a gente dá continuidade, ok? Agradeço a sua presença até o final aí, um beijo no seu coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.